Olá, pessoal. Bom dia, boa tarde, boa noite. Espero que você esteja gostando da sequência de vídeos. E agora nós vamos falar sobre circunferência, que é um assunto que cai bastante. Você vai ver na nossa lista aí que tem 12 questões, que são várias questões do Enem. Então, preste atenção na correção agora, que vai começar. Essa questão 1, pessoal, ela é uma questão conceitual, mas ela é bem importante. Caiu no Enem em 2010, mesmo sendo há bastante tempo atrás. É bom a gente dar uma olhada, porque a ideia dessa questão é muito interessante. Olha só o que ela diz. A ideia de usar rolos circulares para deslocar objetos pesados provavelmente surgiu com os antigos egípcios ao construírem as pirâmides. Representando por R o raio da base dos rolos cilíndricos em metros, a expressão do deslocamento horizontal y do bloco em função de R, após o rolo ter dado uma volta completa sem deslizar é... Bom, pessoal, para vocês entenderem melhor essa questão, pensa no seguinte, está aqui o meu bloco retangular, né, em cima do cilindro, do rolo cilíndrico. Quando você rola esse rolo cilíndrico, automaticamente esse bloco vem para frente. E você vai terminar com uma situação desse tipo aqui, ó. Com o teu bloco indo mais para frente em relação ao cilindro. Por que isso acontece? Porque o rolo vai rolar e vai deslocar o bloco para frente em comparação ao próprio rolo. Sugiro que você tente aí na sua casa fazer com as duas mãos em cima de um objeto cilíndrico. Pode ser cabo de vassoura, uma caneta que seja um cilindro mais liso. Experimenta rolar esse cilindro com a mão. Você vai ver que a sua mão de cima vai mais para frente ainda. O rolo que ficava no meio da mão vai ficar na ponta da mão, no seu pulso. Então, com isso, eu tenho dois deslocamentos. O do solo, que é desse pontinho vermelho até o outro. Como ele deu uma volta completa, esse deslocamento é de 2πr. Mas eu tenho também o deslocamento do bloco. Olha o bloco. Ele também deslocou uma volta completa lá em cima. Então, também foi 2πr. Só que eu quero o deslocamento total. Daqui até aqui. Esse deslocamento é composto pela soma desses dois deslocamentos menores. 2πr mais 2πr, 4πr. Resposta certa, letra E. Olha essa questão 2 agora do Enem PPL 2015. Ele diz que a figura que a gente está vendo aqui é uma representação simplificada de um carrossel que está sendo visto de cima. Né? E na representação, os cavalos são identificados pelos pontos escuros e ocupam circunferências de raios 3 e 4, respectivamente. Olha, o menor aqui é raio 3 e o maior para cá, ó, é raio 4. Ambas centradas no ponto O. Em cada seção de funcionamento, o carrossel efetua 10 voltas. Então, o carrossel efetua 10 voltas. Quantos metros uma criança sentada no cavalo C1 percorrerá a mais do que uma criança no cavalo C2 em uma sessão? Usando 3 como aproximação para π. Óbvio que a criança no cavalo C1 vai andar mais do que a criança no cavalo C2, porque eu tenho uma circunferência de raio maior. Então, quando ela completar a volta, ela vai andar mais do que a criança que andou numa circunferência menor. O nosso trabalho é saber essa diferença. Bom, são 10 voltas e cada volta vai ser um comprimento da circunferência, ou seja, cada volta é 2πr. Como o meu raio aqui é 4, vai ficar 2 vezes π vezes 4 vezes 10. Esse 10 aqui é o número de voltas, ok? Número de voltas. Bom,
ele pede para usar o π como 3, né? Então, vai ficar 2 vezes 3, 6, vezes 4, 24, vezes 10, 240 metros. E no círculo pequeno, na circunferência pequena, eu tenho raio 3. Então, 2 vezes 3 vezes 3 vezes 10. 2 vezes 3, 6, vezes 3, 18, vezes 10, 180. Como eu quero a diferença, 240 menos 180, essa diferença é de 60 metros. Resposta certa, letra B, de bastante fácil. Beleza? Olha essa questão 3 aí, também do Enem PPL. Ele diz que tem um homem que está determinado a melhorar a sua saúde. E aí ele resolve andar diariamente numa praça circular e todos os dias ele dá exatamente 15 voltas em torno da praça, que tem 50 metros de raio. Qual a distância percorrida? É isso que ele quer, a distância percorrida. Bom, eu sei que a cada volta eu vou ter sempre o comprimento da circunferência, 2πr. Quem é o raio nesse caso? 50 metros é o meu raio. Então, uma volta vai ser 2 vezes π vezes 50. Só que eu vou ter que multiplicar isso por 15 para ter o total percorrido, porque são 15 voltas. Então, a distância percorrida vai ser 2πr vezes 15, com o meu r sendo 50 e o meu π sendo 3. Olha, use 3 como aproximação para π. 2 vezes 3, 6. 6 vezes 50, 300. 300 vezes 15, 4.500 metros. Só que ele está querendo a distância em quilômetros. Então, você vai andar 3 casinhas para frente. 1, 2, 3, está aqui. 4,5 quilômetros. Resposta certa, letra E. Olha essa questão agora, também do Enem PPL. Durante o seu treinamento, um atleta percorre metade de uma pista circular de raio R, conforme a figura a seguir. A sua largada foi dada na posição representada pela letra L e a chegada na letra C. O segmento LC é o diâmetro da circunferência e o centro da circunferência está representado pela letra F. Sabemos que em qualquer posição que o atleta esteja na pista, os segmentos LA e AC são perpendiculares. Isso aí está lá no vídeo de explicação falando sobre circunferência, onde eu explico que toda vez que o triângulo tem um dos lados sendo diâmetro, ele é retângulo, tá ok? Seja θ o ângulo que o segmento AF faz com o segmento FC. Quantos graus mede o ângulo θ quando o segmento AC medir R durante a corrida? Então, o que ele está dizendo para a gente? Que o AC, quem é o segmento AC? É esse segmento aqui, ó. Esse segmento mede R. E ele quer saber esse ângulo θ aqui. Isso que ele quer saber. Gente, olha para cá. Aqui não é o centro e aqui não é a borda da circunferência? Segmento do centro até a borda da circunferência, raio. E do centro até aqui? Aqui também não é a borda da circunferência? Então, também vai ser o raio. Então, repara que o meu triângulo tem os 3 lados iguais. Se ele tem os 3 lados iguais, ele é um triângulo equilátero. E eu sei que no triângulo, quando os 3 lados são iguais, os 3 ângulos também são iguais. Iguais a quanto? 180 dividido por 3. Então, esse ângulo mede 60 graus. Resposta certa, letra C. Ok? Olha agora essa questão 5 da SpaceX. Para fabricar uma mesa redonda que comporte 8 pessoas em sua volta, um projetista concluiu que essa mesa, para ser confortável, deverá considerar para cada um dos ocupantes um arco de 62,8 centímetros de comprimento. Então, olha só, a minha mesa vai ser uma mesa circular, né? Uma mesa redonda é uma mesa circular. Com 8 pessoas, cada uma tendo um arco
de 62,8 centímetros de comprimento. Ok? O tampo redondo dessa mesa será obtido a partir de uma placa quadrada de madeira compensada. Adotando π igual a 3,14, qual a menor medida do lado dessa placa que permite obter esse tampo de mesa? Então, eu tenho que ter uma circunferência dentro de um quadrado, não é isso? Então, a minha figura é mais ou menos essa daqui. Eu tinha um quadrado, originalmente azul aqui, e que desse quadrado eu vou cortar a circunferência. Ter a menor medida do quadrado é ter o maior raio possível dentro do quadrado que eu montei. Então, se eu pegar o diâmetro dessa minha circunferência, ele vai ter a mesma medida do lado do quadrado. Então, o diâmetro da circunferência vai ter a mesma medida do lado. Agora, pensa comigo. A minha circunferência não é composta de 8 pedaços de 62,8 centímetros de comprimento? Então, o comprimento da minha circunferência vai ser 62,8 vezes 8. Se eu fizer essa continha aí com cuidado, eu vou ter como resolver a questão. Porque o comprimento da circunferência é 2πr, não é? Eu não vou fazer essa multiplicação agora, eu vou explicar o porquê. Já já você vai entender. Ele não mandou usar π como 3,14? Então, vai ficar 2 vezes 3,14 vezes r é igual a 62,8 vezes 8. Quanto que é 2 vezes 3,14? É 6,28. Que está multiplicando, eu vou passar para o outro lado, dividindo. Olha o que aconteceu aqui, gente. Eu tenho 62,8 dividido por 6,28. Não são os mesmos números, só uma vírgulazinha andada para frente? Então, se eu dividir isso aqui, ó, vai dar 10. Então, o meu raio é 10 vezes 8, 80. Só que o lado do quadrado, que é o que ele quer, é igual ao diâmetro, e o diâmetro é o dobro do raio. Então, o meu diâmetro vai medir 160 centímetros. Resposta certa, letra D. Ok? A questão 6 mostra uma cuia, que é uma vasilha usada pelos indígenas, que tem a parte superior dela sendo uma circunferência de 50,24 de comprimento. Olha, ele já disse que o comprimento da circunferência é 50,24. E o que eu aprendi sobre o comprimento da circunferência? É 2πr. A pergunta é, qual a medida do raio? Olha só, essa aqui é fácil, ele quer só o raio. E ele manda usar π como 3,14. Então, vai ficar 2 vezes 3,14 vezes o raio é igual a 50,24. 2 vezes 3,14, 6,28. Que está multiplicando, vai passar para o outro lado dividindo. Como aqui os dois números, tanto de cima quanto de baixo, já têm duas casas decimais, eu posso esquecer a vírgula. Que conta que eu faço? Eu faço 5.024 dividido por 628. Como que eu faço para saber mais ou menos quanto é? Eu olho aqui, ó, 56. Quanto que é 50 dividido por 6? É quase 8, né? 8 vezes 6, 48. Então, vamos ver se vai dar certo? 8 vezes 8, 64. Vai 6. 8 vezes 2, 16. Com 6, 22. Vai 2. 8 vezes 6, 48. Com 2, 50. Certinho, olha. Então, já não sobra nada. Resposta certa, o meu raio mede 8 centímetros. Resposta certa, letra D, de demasiadamente fácil. Beleza? Olha a 7 agora da Universidade Estadual de Londrina. A icônica obra Mona Lisa, de Leonardo da Vinci, exposta no Museu do Louvre, possibilita pôr à prova as proporções matemáticas nela presentes. Partindo de um quadrado ABCD de lado 1,
que delimita uma região abaixo da cabeça, pode-se obter um retângulo que contém a cabeça da Mona Lisa por meio da construção geométrica descrita a seguir. Então, olha, ele quer saber sobre aqui o retângulo da cabeça da Mona Lisa. Vamos entender o que ele está falando aqui. Seja o ponto médio do segmento AB. Então, vamos começar aqui. O quadrado ABCD tem lado 1, não é? E O é o ponto médio. O que o ponto médio faz? Divide o segmento ao meio. Então, o O dividiu aqui esse quadrado que tem lado 1, não é isso? Ao meio. Então, quanto vai ficar para cada lado aí nesse segmento? Vai ficar meio para um lado, meio para o outro. Ok? Continuando o texto. E lá em cima, né, o AD é 1, né? Só porque é um quadrado de lado 1, beleza? Tome a circunferência de centro O. Tome a circunferência de centro O e raio OD. Então, eu já sei que esse OD é o raio da circunferência. Encontre o ponto E, dado pela interseção da circunferência com a semirreta BA. Aqui não é a circunferência e aqui não é o centro dela. Então, isso tudo aqui vai ser o quê? Vai ser o raio também. Considere o ponto F, de modo a obter o retângulo de vértices EADF, como ilustrado na figura a seguir. Com base na construção geométrica fornecida e na figura, assinale a alternativa que representa corretamente o comprimento do segmento EA. É isso aqui que ele quer saber, ó, EA. Mas quem é o EA? Não é o raio, que é tudo isso aqui? Tirando essa parte que é meio? Então, o valor que eu quero é o raio menos meio. O que eu preciso fazer? Calcular a medida desse raio. Se aqui eu tenho um retângulo, eu posso dizer que esse ângulo aqui é reto, não é isso? Se esse ângulo é reto, aqui eu tenho um triângulo retângulo, que eu posso aplicar o teorema de Pitágoras. Hipotenusa é o R, os catetos são 1,5. Então, R ao quadrado vai ser 1 ao quadrado mais meio ao quadrado. 1 ao quadrado, 1. E fração elevada ao quadrado? Eleva todos os caras ao quadrado. 1 ao quadrado, 1. 2 ao quadrado, 4. 1 mais 1 quarto. Ó, como eu expliquei da outra vez. Multiplica aqui. Opera aqui. 4 vezes 1, 4. 4 mais 1, 5. Então, meu raio ao quadrado dá 5 quartos. E esse quadrado vai passar para o outro lado como raiz quadrada. Raiz quadrada de 5 quartos. 5 tem raiz exata? Não. 4 tem raiz exata? Tem. Quem é a raiz quadrada do 4? 2. Então, o meu raio vai ser raiz de 5 sobre 2. Então, quem vai ser o meu x? Ele vai ser raiz de 5 sobre 2 menos 1 sobre 2. Subtração de fração com o mesmo denominador. Repete o denominador e só subtrai em cima. Dá para subtrair raiz de 5 menos 1? Não, não subtrai raiz de número. Então, vai ficar raiz de 5 menos 1 sobre 2. Resposta certa, letra C. Ok? Olha agora essa questão 8 do Cefet Minas. Ele fala que a gente tem aqui um pentágono regular estrelado. Ele era um pentágono. O pentágono está aqui, ó. E desses lados prolongados formou-se uma estrela. E ele quer saber a soma dos ângulos em destaque, esses ângulozinhos pretos aí em cima. Pensa comigo, olha. Esse ângulo aqui, ele não está inscrito nesse arco azul aqui? O ângulo preto lá em cima é o ângulo inscrito desse arco azul. Assim como esse meu outro ângulo aqui, roxinho, ele é inscrito desse arco roxo aqui, ó.
Olha para onde ele está, ó. Ele está aqui e aqui, ó. Então, esse arco roxo compreende o ângulo roxo. Assim como o verde aqui, ó, está compreendido nesse arco aqui. E o amarelo está compreendido nesse arco aqui. E o vermelho está compreendido nesse arco aqui. Se eu somar todos os arcos, não dá 360 graus? Só que aqui eu tenho a soma dos ângulos inscritos. E eu aprendi que o ângulo inscrito é metade do arco. Então, a soma dos ângulos inscritos vai ser a soma dos arcos sobre 2, metade. A soma dos ângulos vai ser 180 graus. Resposta certa, letra C. Isso serve para qualquer estrela em forma de pentágono dentro da circunferência. A soma sempre vai ser igual a 180 graus. E esse tipo de questão sempre acaba caindo, porque olha só essa 9, que é de um ano antes da questão 8. A logomarca da Texaco, grande empresa no ramo de combustíveis, é composta por uma estrela de 5 pontas inscrita numa circunferência. As 5 pontas dessa estrela dividem a circunferência em 5 partes congruentes. O que significa congruente? Significa mesma medida. Significa igual. Então, dividiu a minha circunferência em 5 partes iguais. De acordo com as informações fornecidas acima, é correto afirmar que o ângulo θ de uma das pontas da estrela é... Os arcos aqui não são todos iguais? Então, cada um vai medir 360 dividido por 5. Cada arco vai medir 72. Agora, pensa comigo. Esse ângulo θ, ele não está inscrito em um desses arcos que medem 72 graus. E eu vi lá no vídeo de explicação que o ângulo inscrito é sempre metade do arco. Então, ele vai ser metade desse 72, 36 graus. Resposta certa, letra D, de demasiadamente fácil. Beleza? Olha agora a 10. Ele diz o seguinte. Em uma Olimpíada de Robótica, o robô Besouro caminha de fora do círculo de manobras e, após se apresentar, retorna ao ponto inicial, conforme a figura a seguir. Então, ele estava aqui, né? Seguiu para lá, subiu, virou e voltou. Considerando que o caminho percorrido pelo robô está indicado pelas setas, qual o ângulo x formado entre o caminho de saída e o caminho de retorno do robô ao ponto inicial? Ok, vamos pensar um pouco. Esse ângulo de 28 graus aqui, ele está inscrito em qual arco? Ó, ele é um ângulo inscrito, porque ele está aqui em cima da circunferência, e ele está inscrito nesse arco aqui. Concorda comigo? Só que esse outro ângulo aqui que eu vou desenhar de verde, ele também está inscrito no mesmo arco. Concordam comigo? Então, esse ângulo aqui, como os dois estão inscritos no mesmo arco, os dois são iguais. Ele também vai valer 28 graus. Por quê? Porque os dois são inscritos no mesmo arco. Ok, até aqui? Agora, vamos prestar atenção. Olha para cá, para esse ângulo Y aqui. Esse ângulo Y aqui, que eu vou desenhar ele aqui. Esse é o meu ângulo. Esse ângulo Y não ajuda a gente a enxergar um triângulo aqui? Olha, esse que eu estou pintando de amarelo. Nesse triângulo amarelo, o meu ângulo de 77 é um ângulo externo, porque ele é formado pelo prolongamento do lado lá para fora.
E no vídeo de explicação de teorema do ângulo externo, eu disse que o ângulo externo vale a soma dos dois internos não vizinhos dele. Então, esse 77 vai ser o y mais o 28. Beleza? 77 é ângulo externo. Então, ele vale a soma dos dois vizinhos dele, dos dois que não são vizinhos dele. Y mais 28 é igual a 77. O 28 está somando, vai passar para o outro lado diminuindo. 77 menos 28, o y é 49. Ok até aqui? Agora eu vou continuar pensando. Só que agora eu vou pensar aqui, ó, nesse triângulo aqui, que tem o ângulo X e que tem o ângulo 28 aqui em cima. Você concorda comigo que o ângulo Y foi formado pelo prolongamento do lado? Então, nesse caso, o Y é ângulo externo. Se ele é ângulo externo do triângulo, ele vai valer a soma de quem? Dos dois não vizinhos dele, do X e do 28. Então, Y, por ser ângulo externo do triângulo, vai ser igual a X mais 28. E o Y eu sei que é 49. Então, 28 que está somando vai passar para o outro lado diminuindo. 49 menos 28. Resposta certa, 21. Letra C. Ok? Olha a questão 11 aí do Pedro II. Pedrinho está brincando com duas moedas circulares com tamanhos diferentes e uma régua não graduada. Sabe-se que as moedas possuem raios iguais a 8 e 18 milímetros, respectivamente. O que isso aqui vai dizer para a gente? Que o raio da pequena é 8, o raio da grande é 18. Em certo momento, ele posicionou as duas moedas tangentes à régua em dois pontos, que são os pontos A e B indicados aí na figura, tangentes entre si, simultaneamente, conforme a figura a seguir. A figura está só exemplificando o que foi escrito no texto. Melhor você já olhar a figura só com as informações do texto. Nessas condições, o comprimento de AB seria igual a... O que eu vou fazer agora com vocês? Vamos ampliar essa figura. Aqui. Ele quer o comprimento de AB, ou seja, ele quer esse xzinho aqui, ó, que é o comprimento de A até B. De A até B. Eu sei que se eu pegar o centro da minha circunferência pequena e o centro da grande, ligando esses dois centros, como as circunferências estão tangentes, olha só, eu vou ter o raio da pequena aqui, 8, e o raio da grande aqui, 18. Esse segmento vale 26. Ok? Então, eu já sei que não é a letra A. Por quê? Porque 26 ele está aqui, ó, inclinado em relação ao OAB. Então, não pode ser. Mas eu também sei que para cá é 8 e para cá é 18. E que raio... Outra informação importante que está lá no vídeo de explicação. Raio e reta tangente são perpendiculares no ponto de tangência. Então, se aqui é o raio e aqui eu tenho a reta tangente, esse ângulo aqui é reto. Isso vai fazer com que eu tenha aqui um retângulo, olha. Então, se é x embaixo, é x em cima também. E aqui, de um lado é 8, do outro lado é 8 também. 8 é só até aqui, ó. Então, para cima vai ser quanto? Eu tinha 18. Estou tirando 8, para cima ficou 10. E agora, repara que a gente tem um triângulo retângulo aqui, ó. E se você lembrou lá do meu videozinho que eu falo dos macetes, aqui é 13 vezes 2. Aqui é 5 vezes 2. E aí, o meu macetinho é 5, 12, 13. Então, aqui vai ser 12 vezes 2, 24. Se você não lembrou disso, você vai fazer Pitágoras. 26 ao quadrado é x ao quadrado mais 10 ao quadrado.
26 vezes 26, 676. 10 vezes 10, 100. 100 que está somando vai passar para o outro lado diminuindo. 676 menos 100, 576. X vai ser raiz de 576, que você também já sabe fazer raiz quadrada de número grande, né? Viu lá no vídeo, dá 24. Resposta certa, letra B de bastante fácil. Ok? Olha essa última questão do vídeo, que é do Enem 2017. Para decorar uma mesa de festa infantil, um chefe de cozinha usará um melão esférico com diâmetro medindo 10 centímetros, o qual servirá de suporte para espetar diversos doces. Ele irá retirar uma calota esférica do melão, conforme ilustra a figura. E para garantir a estabilidade desse suporte, dificultando que o melão role sobre a mesa, o chefe fará um corte de modo que o raio da seção circular seja de pelo menos 3 centímetros. Por outro lado, o chefe desejará dispor da maior área possível da região em que serão afixados os doces. Para atingir todos os seus objetivos, o chefe deverá cortar a calota do melão a uma altura H em centímetro igual a... Bom, gente, vamos entender. O que ele quer? Ele quer saber a altura do corte, não é isso? Então, ele vai cortar daqui para cá. É isso que ele quer saber. Esse é o meu H. E ele disse que o corte tem que ser de pelo menos 3 centímetros. Só que, por outro lado, ele quer a maior área possível para fixar os doces. Se ele quer que aqui seja a maior área possível, aqui vai ter que ser o mínimo possível. E quem é o mínimo? Pelo menos 3. Então, esse meu Rzinho vai ser 3. E o que ele disse aqui em cima? Que o melão é esférico com diâmetro medindo 10. Se o diâmetro mede 10, quanto que mede o raio? É a metade do diâmetro. Então, o raio vai medir 5. Agora, pensa comigo. Se eu sei que aqui é 5 e que aqui é 3, eu não tenho aqui um triângulo retângulo, que a hipotenusa é 5, um cateto é 3. Quem vai ser o outro cateto, hein? 3, 4, 5. Então, ó, nem preciso de Pitágoras. Eu até vou colocar o Pitágoras aqui. Mas eu nem preciso de Pitágoras, né? Eu sei que vai dar 4. Agora, esse meu cara aqui, ele também não é o raio, lembra? Olha, o raio pode ir para qualquer direção. Então, se eu estou dizendo que para cá é raio, ó, do centro até a borda da circunferência é raio, do centro até a borda da circunferência também é raio. Então, aqui é 5. E o x mede quanto que a gente acabou de calcular? O x mede 4. Então, quanto vai ser o h? Vai ser tudo 5, tirando 4. 5 menos 4 vai dar 1. Resposta certa, letra C. De caramba, que questão fácil. Ok? Beleza, pessoal? Então é isso, pessoal. Encerramos por aqui com essas 12 questões. Espero que você tenha entendido. Caso não tenha entendido alguma coisa, pode deixar nos comentários a sua dúvida, que eu respondo assim que possível, tá bom? Muito obrigado, bons estudos. Tchau, tchau.